O horário da prova é o mesmo que estava antes, né? É 9, eu acho que eu botei 9 meio-dia, né? Bom, enfim, é o mesmo horário. Deixa eu só botar aqui, já que eu comecei a escrever. Eu vou dando uma notícia para vocês, quando estou vendo aqui, eu estou com problemas técnicos ao fazer modificações na minha página na internet. O IMPA mandou mudando os servidores de e-mail, como vocês devem ter visto, e eu perdi o acesso por algum motivo que eu não entendi muito bem. Bom, as pastas onde estão os arquivos da página. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem eu fiz correções pequenas que a Tainara observou, a lista, eu também tirei uma questão da lista, mas eu não estou conseguindo botar isso no site. Então, deixa eu dizer aqui quais são as correções na lista. Um é no problema 4. E é que no primeiro item logo tem uma expressão que devia ser essa aqui. E aí talvez não seja muito fácil ler, mas está... Bom, esse é o correto. E na lista o linha e o x estão trocados aqui. E a outra coisa que eu falei, que é o problema que sumiu no sentido do exercício 12, não vai cair no teste, porque isso era para corresponder à matéria que a gente veria hoje, mas talvez a gente até veja hoje, mas eu planejava chegar nisso antes, não acho legal botar no teste, assim, vendo tão no final da última aula antes, né? Professor, a 9... Sim. A psi e a fi não precisam ser diferenciados? Sim, então, quer dizer, quando eu digo defino a regra de Leibniz para mim na reta é a seguinte: pegue psi e φ, né? Se psi e φ são diferenciáveis no ponto x, então o produto é diferenciável e a derivada satisfaz aquela nossa regra conhecida. Então essa é a ideia aqui. E na 13, pode supor a gama C1 para usar a versão do termo plano calculado? Pode, isso devia ser hipótese de fato, que nem eu botei que a DF é contínua, tinha que ter posto que a gama linha é contínua. Então, eu vou pedir de qualquer maneira para o ensino mandar uma versão corrigida da lista para vocês por e-mail, enquanto eu não consigo resolver esses problemas técnicos, e mandar esse aviso aqui por e-mail também. Bom, vamos lá. Acho que são os avisos de hoje. Eu vou voltar a um ponto que a gente estava vendo na aula passada, que eu acho que não estava claro. Eu disse que então eu ia retornar a isso e bom, é com isso que a gente começa a aula hoje. Na aula passada, a gente passou um tempo vendo a definição, quer dizer, uma das coisas que a gente fez foi falar a gente tinha, bom, vamos lembrar a nossa notação de sempre aqui. Nós temos dois espaços de Banach. Como a gente sabe, não precisavam os dois ser de Banach, talvez, mas vamos supor que os dois são Banach. A gente tem um U aqui aberto. A gente tem uma F de U em W, que eu vou supor que é K vezes diferenciável e a gente passou um tempo falando, bom, então aqui se o K for igual a 0, se não tem muita graça, eu vou botar K maior ou igual a 1. Então a gente falou, bom, DF
é uma aplicação de U no LVW, a derivada da f, né? Aqui supondo que o k é maior ou igual a 2. A derivada da derivada seria uma aplicação assim. E a gente convencionou usar o isomorfismo que trata esse espaço como esse aqui, né, que é o espaço das transformações bilineares. E a gente convencionou escrever isso aqui como D2F. Né? E a gente pode ir continuando bom, uma observação da aula passada então é que se D2F é contínua, bom, D2F de x é contínuo em x, então, a gente tem aquela propriedade de simetria. Que a gente provou, tinha um limite lá para a gente provar isso e tal, e funcionou, né? E aí a gente parou no meio da demonstração que eu estava fazendo para mostrar que as derivadas de ordem superior também são simétricas nos seus argumentos, né? E a gente parou em parte porque eu estava tentando apresentar algumas coisas ao mesmo tempo e talvez não tenha dado tão certo. E eu vou falar agora que coisas são essas antes de voltar para aquela demonstração. Bom, isso está nas notas também. Eu tinha resolvido tomar um caminho um pouquinho mais curto que as notas, mas acabou que, como em várias ocasiões na vida, o barato saiu caro. Bom, o que é então do que eu quero falar, né? Bom, primeiro fazer a seguinte observação. Quando a gente falar de K-ésima derivada aqui, a gente pode pensar nisso de várias maneiras, né? Uma é dizer a K-ésima derivada, ela é, vou botar assim, dkf de x, é a derivada da derivada de ordem k menos 1 da f no ponto x. E a gente pode pensar nisso aqui também como a derivada, bom, pensar que k é maior do que 2 aqui, para ter alguma graça. Pode pensar que isso é a derivada da derivada de ordem k menos 2 da f de x. E pode pensar que isso aqui é a derivada de ordem s da derivada de ordem k menos s da f, calculada no ponto x. O que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que esses objetos podem não parecer exatamente iguais, mas graças a esses isomorfismos todos que a gente já tratou, a gente está sempre fazendo a mesma coisa. Bom, mais exatamente, vamos pensar aqui de novo, né? Se eu tenho uma aplicação, que no caso é a dk-1 de f, que vai de U num certo espaço de Banach, que calha de ser esse espaço aqui, é o LK-1, então a derivada dessa aplicação, a derivada de Frechet, pelas regras da derivada de Frechet, ela é uma aplicação de U no L do V, LK-1 do V do W. Que a gente disse que é isomorfo ao LK V W. E disse isso meio passando, né? Mas é a mesma coisa que a gente já fez para as bilineares. Tá, e quando eu falo isso aqui, em princípio eu estou fazendo uma coisa um pouco diferente, né? Eu estou dizendo assim, bom, se eu tenho a dk menos s f de U, lk menos s, aqui o s é um número entre 0 e k, né? W, então a derivada de ordem s dessa função é uma aplicação de U nas transformações S lineares de V no LK menos S V W.
E a minha primeira observação hoje, que na verdade é como se fosse um resumo de todos esses isomorfismos, é que isso aqui também tem uma relação, ó, também é a mesma coisa, a menos um isomorfismo que o LKVW. E eu acho que esses espaços são a mesma coisa, não é tão difícil entender, mas o que vai ser um pouquinho mais interessante é a gente entender como é que a gente tem uma relação, como é que a gente traduz as contas feitas desse jeito em contas feitas desse jeito aqui. Mas, bom, vamos chegar lá. Bom, o que eu estou dizendo então? Eu estou dizendo o seguinte, olha só. Bom, lembra que os elementos daqui, né? Que é uma bom, é a mesma coisa que a gente já fez antes, né? O que é isso aqui? Bom, em primeiro lugar, essa aqui ela é uma transformação S-linear de V em algum espaço, né? Então, a primeira coisa que ela faz é pegar uma tupla... Bom, S elementos do espaço V, ou uma tupla em V elevado a S. E associa a isso uma transformação K menos S linear em W. E aí, como a gente observou, o que é isso aqui então? Bom, esse objeto aqui é uma transformação K menos S linear. Então, esse cara aqui vai de V elevado a K menos S para W e pega um bando de vetorizinhos aqui, que eu vou chamar para esses linhas, e associa a Q de V1 VS VK, bom, V1 linha VK menos S linha. E o ponto é que essa expressão final aqui, que eu vou chamar de TQ de V1 até VS, V1 linha, VK menos S linha, é linear em cada uma das entradas, vamos dizer. O que eu quero dizer com isso? Bom, imagina aqui que no lugar do V1' eu boto uma soma de dois vetores. Como isso aqui é uma transformação K menos S linear, então essa soma sai para fora da operação. Imagina, por outro lado, que eu boto no lugar do V1 uma soma de dois vetores. Bom, a aplicação que leva a aplicação, né, de V elevado a S para esse espaço, ela é S linear. Em particular, é linear se eu trocar o V1 aqui por duas coisas. Então, se eu boto V1 mais, sei lá, Y1 aqui, essa expressão vira Q de V1 até VS mais Q de Y1, e aí eu continuo com os outros vetores, V2 até VS. E essa soma aparece aqui também, né? Então a linearidade toda, quer dizer, o ponto é que se eu penso em TQ, bom, TQ é uma transformação da onde na onde, né? TQ é uma transformação que pega S vetores em V, depois pega mais K menos S vetores em V e leva em algum vetor em W. Então, é uma transformação de VK em W, e essa transformação ela é K linear. Bom, quando a gente trata esses espaços aqui, a gente não está falando só de transformações S lineares nesse lugar, a gente está falando de transformações que têm norma limitada também, né? E só para lembrar como é que isso se traduz aqui e ver que dá tudo igual no caso que a gente já fez com mais cuidado, que é o bilinear. Então, como é que é a norma daqui como transformação de VS nesse espaço aí? A norma da V é o sup sobre V1
até VS. VS, nenhum desses caras igual. Bom, todos não zero, né? É um sup de uma coisa aqui, que é a norma de que V1 VS, que é um elemento desse espaço. E aí, bom, se a gente quer calcular normas nesse espaço, isso aqui também é uma norma de transformação K-S linear, né? Então a gente vai ter um sup ali também. Eu vou botar só sup em V1 VS, não vou dizer isso aqui só para abreviar um pouquinho. Então aqui tem, a gente está dividindo por norma de V1 até norma de VS. Como é que é a norma de uma transformação K-S linear? É simplesmente o sup sobre todos os vetores na entrada também. Bom, tem que tomar vetores não nulos. E aí fica Q, V1, VS, aplicada a V1 linha, VK-S linha, dividido por V1 linha, VK-S linha. Né? Só estou botando as definições das coisas aqui. Agora tem uma coisa que eu posso botar, né? Lembrando de novo que quando eu tomo sup de sup, eu posso juntar todos os sups do lado de fora. Tem um sup de V1 até VS, de V1 linha até VK-S linha. Eu olho o que está aqui dentro, eu tenho... Bom, QV1 VS, isso aqui é o que a gente chamou de TQ. Isso agora, pô, aqui falta uma norma, né? E a norma agora é de W, né? Porque quando eu pego a transformação K-S linear de V em W e aplico em alguma coisa, eu tenho um elemento de W. Bom, a gente vai escrevendo tudo aqui, como sempre. Um dos maiores obstáculos para a gente fazer álgebra multilinear e coisas parecidas com normas e tal é escrever todos esses índices aí. Uma canseira danada. Bom, e quando a gente chega nesse ponto, o que a gente reconhece é o seguinte, a gente tem essa transformação aqui K linear e essa expressão aqui é exatamente a norma dela, né? É o sup sobre todo mundo na entrada, lembrando que se eu juntar tudo aqui, né? Se eu botar de novo, escrever completamente o que está aparecendo. Eu escolhi K vetores, calculei a norma da transformação aplicada a eles, dividi pelo produto das normas dos vetores e tomei o sup. Então isso aqui é exatamente a norma da transformação TQ, né? Transformação de VK em W. Bom, qual é o teorema que está por trás daqui? O teorema é o seguinte. Eu vou botar o teorema aqui. De novo, é uma coisa que está mais indicada do que demonstrada, mas que a transformação, essa transformação que associa a cada Q uma TQ é uma objeção entre esses dois espaços aí, o LS de V, LK-S de VW e LK-VW, que, e vou botar isso entre aspas, preserva a norma. Por que eu estou botando preserva a norma entre aspas? Porque para eu falar de norma, eu tenho que ter um espaço vetorial. Eu não me dei o trabalho de mostrar com todos os detalhes que tanto um cara quanto outro são espaços vetoriais, né? A Tainara fez essa objeção há algumas aulas, 2 aulas talvez. Ou talvez na aula passada, não lembro, mas enfim. Mas o ponto é que, de qualquer maneira, bom, isso é até exercício nas notas, a gente pode mostrar que esse cara aqui é o espaço vetorial, bonitinho, esse cara é o espaço vetorial, a gente tem normas nos dois. E, de qualquer maneira, um ponto importante é que isso é igual.
Tá, para que eu estou fazendo isso tudo mesmo? Ah, para poder relacionar isso aqui com isso aqui. Né? Quero relacionar, explicar, né, mais exatamente em que sentido a gente tem igualdade nessas coisas aqui. Então vamos nesse momento a gente tem que parar e pensar nos isomorfismos e aí as coisas vão ficar, digamos, fáceis. Bom, em algum sentido de fáceis, né? Deixa eu fazer o seguinte. A primeira coisa é uma observação que, se a gente quer fazer a volta desse isomorfismo, a gente tem que fazer uma operação diferente aqui. O que é uma operação diferente? É uma operação que associa a cada transformação linear de V elevado de V em W, a cada transformação K linear de V em W, associa um elemento desse espaço aqui. Né? E isso aqui nas notas eu chamei de reduzida. Né? Bom, dada T, não sei se tem um nome muito canônico para isso. Dado T e dados, quer dizer, T e 1S entre 0 e K, vou chamar de T reduzida, o elemento que pega o elemento desse espaço aqui, e bom, nesse espaço o que eu preciso? Eu preciso de alguma coisa que pegue S vetores de V e leve numa transformação K menos S linear, né? E qual é a transformação? Bom, é simples, né? O que é reduzido? Eu botei esses colchetes, vou botar esses colchetes aqui para indicar que eu estou fazendo essa operação. Nas notas, por algum motivo, está aparecendo, o head está aparecendo aqui. Então, o que é isso? Bom, qual é a maneira? Eu estou querendo fazer a inversa disso aqui, né? Então, vamos ver o que a gente fez aqui. A gente disse o seguinte. Aqui, se você preenche S variáveis e depois adiciona as outras, você tem uma coisa K linear. Isso aqui eu estou meio que tirando as outras, né? Bom, o que é isso aqui? Isso aqui tem que ser uma transformação de V elevado a K menos S em W. E essa transformação pega um bando de vetores aqui que eu vou chamar de V1', VK menos S', e leva na T calculado em tudo. E eu acho que está claro que isso aqui inverte exatamente o que a gente estava fazendo ali. Né? Que é dizer, bom, toma S vetores e aí você vai ter que dar mais K menos S vetores aqui para ter um elemento de W. Né? Aqui eu estou dizendo, bom, se você só dá S vetores, é como se eu dissesse, ó, preenche os S primeiros espaços aqui, ainda estão faltando K menos S espaços para preencher e o resultado é uma operação K menos S linear. Tá, ok. Bom, por que eu estou fazendo isso tudo? A observação, então, é a seguinte. Bom, imagina que eu tenho aqui a dk menos s, né? De f de u em lk menos s vw. Bom, deixa eu botar um outro índice aqui, tá? Supondo que a derivada esteja bem definida aqui. E eu posso perguntar, bom, posso olhar a derivada de Frechet desse cara aqui.
E qual é a relação... Bom, então o ponto é, o que a gente normalmente chama de dj de f é o resultado do que acontece, pensando nesse espaço aqui, como dj mais 1. Né? É o que acontece quando a gente faz isomorfismo entre esse espaço e o LJ mais 1 de VW. Mas se eu quiser pensar o contrário, digamos assim, né? O que é isso aqui? Esse cara aqui de x aplicado num vetor, né? Isso aqui é uma transformação linear de V nesse espaço. Isso aqui é aplicado num certo V1 é o que a gente está chamando de transformação reduzida da fx aplicado no V1, vou botar aqui, reduzida. E isso é uma coisa para pensar do que uma coisa para fazer uma conta. Então é importante que todo mundo pense. Eu, inclusive. Bom, por que eu estou falando isso? Isso é simplesmente dizer, bom, como é que você calcula essa derivada de ordem j mais 1? Você faz a derivada dessa aplicação e depois aplica o isomorfismo para levar esse cara no espaço LJ mais 1 de V em W. Né? Aqui eu estou dizendo, bom, então esse cara aqui é a imagem desse por esse isomorfismo. Né? E aqui eu estou escrevendo uma forma inversa, digamos assim, né? Porque eu acabei de dizer que essa transformação reduzida leva nessa a head, vamos dizer assim, ela leva do LJ mais 1 no VW para o espaço LV, LJ, VW. Está fazendo algum sentido, não? Que a turma está tão mais silenciosa hoje que o normal, que já não é muito bom, que eu estou preocupado. Assim. Eu estou me sentindo quase como se vocês estivessem na dúvida assim, se essa aula é séria ou é uma piada de mau gosto que eu resolvi fazer na véspera do teste. Assim. E vocês continuam quietos, então isso é bom ou mau sinal, não sei. Quando ninguém pergunta nada, pode ser porque a aula pode ser várias coisas, né? Quando a aula está perfeita, quando a aula está tão terrível que ninguém nem consegue ter dúvida, né? Aquela coisa assim, a pessoa está tão perdida que não faz nem sentido. Ela não tem nem certeza de qual língua o professor está falando. Assim. Assim, uma coisa a ser dita que é um pedaço da matéria que tem uma carga conceitual meio chatinha mesmo. Essas coisas assim, chatinha no sentido, não é trivial ficar trabalhando com isomorfismo, né? Quer dizer, o que no quadro é fácil eu falar, é tudo a mesma coisa, mas a gente tem que parar e de vez em quando pensar atentamente no que está acontecendo. Tá, eu vou continuar brevemente aqui e todo mundo devia ficar à vontade para me fazer perguntas, mas deixa eu dizer então para que tipo de coisa eu quero usar isso aqui. Né? Olha só, imagina então que a gente já calculou a derivada de ordem j da f. Em que ela mora nesse espaço aqui. E vamos dizer que a gente sabe que a f é pelo menos j mais 1 vezes diferenciável. O que quer dizer que é pelo menos j mais 1 vezes diferenciável? Quer dizer que existe essa derivada aqui, no ponto x. Bom, se eu te digo que a derivada existe, é porque existe uma transformação linear entre blá, 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 blá e blá, blá. Bom, o ponto é, se alguma coisa é diferenciável, seja lá onde ela mora, qual é a cara dela, qual é a nacionalidade, não sei, quando você tem uma aplicação diferenciável de U em algum espaço de Banach aqui, a gente sabe que, e a gente falou disso, né? Que se eu quero calcular, se eu sei que a derivada existe, eu quero calculá-la no ponto x e na direção v, eu posso calcular isso aqui através daquilo que a gente chamou lá para trás de derivada de Gatot. Vocês lembram da derivada de Gatot? Derivada de Gatot é isso aqui.
né? A derivada que parece o tipo de coisa que a gente conhecia de quando era pequenininho, né? Então, estou querendo chegar a alguma conclusão aqui. Vamos tentar, então, escrever o que aparece quando eu faço a derivada de Gaussian aqui. Tá? Bom, se essa D de dj de f existe, então ela é uma derivada de Gaussian. O que aparece aqui? Parece o seguinte, bom, djf de x, bom, d de djf de x, né? Essa aqui é a minha g no momento, né? Essa é a g. Aplicada a um certo v, vou chamar de v1, podia ter posto v1 aqui também, e a razão para o v1 já vai ficar clara depois. Bom, isso aqui é quem? Isso aqui é o limite djf de x mais tv1 djf de x djf de x dividido por t. Bom, quem aceitou que esse espaço aqui é Banach, né? E quem aceitou esse fato aqui, então tem que aceitar o que eu acabei de escrever. Né? Não fiz nada demais aqui. Por que eu estou me dando ao trabalho de dizer isso? Tá certo? Bom, vamos lá. Tenha um pouquinho mais de paciência. Bom, vocês estão muito pacientes, na verdade. Quem está calado, em geral, está paciente, né? Se eu estivesse impaciente, vocês estavam falando. Tá, mas agora vamos lembrar. O que mais... Bom... O que isso quer dizer? Bom, quer dizer algumas coisas, tá certo? Não é uma consequência do que a gente acabou de escrever aqui. É a seguinte, né? Se eu pegar quaisquer vetores aqui, quaisquer j vetores em v elevado a j, bom, vamos observar o seguinte. Ó. Observe que, vamos começar assim, devagar. Aqui. Se eu tenho uma sequência Tn dentro desse espaço aqui, e dizer que Tn converge a T, né, que também é elemento desse espaço aqui, quer dizer que a norma da diferença vai a zero, o que é a mesma coisa que dizer que sup sobre V1' até VJ', todo mundo em V, ninguém é zero, de Tn aplicada a esses vetores todos, menos T aplicado a esses vetores todos. Botei a norma grande demais aqui. Tudo isso dividido pelo produto das normas. Bom, isso aqui é a norma da diferença entre Tn e T. Quando eu digo que Tn converge a T, a gente está dizendo que isso aqui tem um limite, e esse limite é igual a zero. Certo? Bom, em particular, a gente observa que
Em particular, a gente observa que para quaisquer V1' VJ' fixos em V elevado a J, eu tenho que... Bom, é só ver o que aparece aqui, né? Se um desses caras aqui é zero... Bom, deixa eu dizer aqui. Eu vou primeiro escrever e depois vou explicar. Bom, e como é que a gente sabe que isso aqui é verdade quando n vai infinito, né? A gente sabe o seguinte, bom, primeiro para pensar, né? Se isso aqui é uma transformação J linear de V em W, então quando eu calculo a transformação eu tenho um elemento de W. Quando eu calculo isso aqui eu tenho um elemento de W. Aqui a norma é a de W. Como é que eu provo isso aí? Bom, em primeiro lugar, se um dos Vzinhos aqui for zero, então eu tenho zero aqui e zero lá. Que a transformação K linear, se tem uma entrada zero, tem que dar zero. Por outro lado, se nenhum dos Vzinhos é zero, está claro por isso aqui, né? Eu mantenho os Vzinhos fixos. Está claro que esse numerador tem que convergir a zero quando n vai infinito. Né? Então é de novo aquela ideia de convergência uniforme, em algum sentido implica convergência pontual. A gente já falou disso no caso linear também. Bom, tá. Isso aqui é uma observação geral sobre convergência nesse espaço. Que eu estou fazendo porque aqui a gente está falando de convergência nesse espaço, né? Bom, vamos ver por que eu estou dizendo isso. Eu estou pegando isso aqui é uma sequência de elementos desse espaço, certo? Ou uma... Para todo T real no zero com pequeno, a gente tem que djfx mais tv1 menos djfx sobre t é um elemento desse espaço que e isso converge a d de djf de x aplicado V1 quando o t vai a zero. Bom, em particular, juntando tudo que a gente falou aqui até agora, tudo que eu falei desde que eu passei para aquele pedaço lá do quadro, a gente tem o seguinte. Para qualquer escolha de V1 até VJ, linhas para todo mundo aqui, eu tenho o seguinte, que o limite, quando t vai a zero, dessa expressão aqui, que é a mesma coisa que o limite. Bom, o que está escrito aqui, né? Que pegar a sequência de transformações J lineares, calcular numa certa escolha de V1' até VJ' e tomar o limite, é a mesma coisa que tomar a sequência de transformações, tomar o limite e calcular depois. Então, é isso que está escrito no próximo passo aqui. T zero aqui, tudo isso aplicado a V1', VJ'. E o que é essa criatura? Bom, a gente sabe que o que está aqui dentro é a derivada da djf calculada no ponto x aplicada ao vetor V1 e tudo isso aplicado a V1', VJ'. Para que eu estou falando isso tudo?
né? Bom, eu estou falando isso tudo porque eu quero chegar em alguma hora na relação entre isso aqui e isso aqui. Que foi o tipo de coisa que a gente falou. Então, vamos ver qual é, vamos tentar ver um pouquinho mais explicitamente qual é essa relação. Tá, eu fiz uma conta aqui, né? A conta era simplesmente calcular a derivada de alguma coisa, deu esse resultado. Calcular a derivada nesse sentido de Gatot, né? A derivada direcional aqui, mas eu sei que isso vai coincidir com a derivada de Frechet para um resultado geral, que diz, né, que se existe a derivada... Bom, se existe a derivada em x, então a gente tem isso aqui. Tá. Vamos lembrar então o que eu falei, né? Primeiro, bom, como é que a gente calcula a derivada de alguém? Por exemplo, se a gente sabe que a derivada existe, pode ser por essa regra. Por outro lado, como é que eu faço para chegar nessa expressão aqui? Para chegar nessa expressão, o que a gente faz é o seguinte, a gente calcula essa derivada de Frechet e depois aplica o tal do isomorfismo lá para trocar de espaço, né? Esse objeto aqui, ele mora no L, V, L, J, VW. E esse objeto aqui mora no LJ mais um VW. Como é que é a receita para eu trocar de espaço? A receita é assim, bom, se você tem um elemento desse cara aqui, e eu quero saber quem é a transformação J mais 1 linear correspondente, então isso corresponde a quê? Isso corresponde a dizer, bom, quando Bom, então lembrando, né? Isso aqui pega um elemento de V, no caso para a gente vai ser esse V1 aqui, e me dá uma transformação J linear. Então, quer dizer, quando eu pego esse elemento... Bom, estava tudo aqui e eu consegui apagar. Deixa eu botar aqui de novo, rapidamente. Então, vou olhar o caso específico que nos interessa aqui. Você tem uma Q de L, V, L, J, VW. Então, a T de Q, né, a transformação linear, J mais 1 linear que a gente tem correspondente é assim. TQ de V1, V2 até VJ mais 1 é, por definição, igual a Q de V1 aplicada a esses vetores restantes aqui, V2, VJ mais 1. Essa foi a regra que a gente criou, não é isso? Bom, a Q, ela toma como entrada um único vetor e dá uma transformação J linear. Está aqui, isso está feito aqui. E repara que essa expressão, isso aqui é parecido com isso, né? Bom, tudo que eu estou dizendo aqui é que pela nossa regra, né, se eu chamo isso aqui de Q, isso aqui seria a T desse cara, a T do DJF de X aplicada a V1, e aí V1' até VJ'. Né? O que é essa T? T é uma coisa que pega uma transformação nesse espaço e transforma aqui. Por que eu estou escrevendo tudo isso? Porque, de novo, o que a gente convencionou a chamar de derivada de ordem J mais 1 é o que acontece com a derivada de ordem J depois que eu aplico esse tal do isomorfismo aqui. Então, isso aqui é a derivada, se a gente quer dar uma expressão mais explícita, em algum sentido, para a derivada de ordem J mais 1, é essa criatura aqui.
Ou, se a gente quiser voltar, né, de trás para frente aqui, que a gente tem uma maneira de voltar da T desse espaço para outro, que é fazendo essa tal da reduzida aí, né? Então, aqui está sendo dito o seguinte, a derivada de ordem de j mais 1 de f de x, calculada numa j mais 1 tupla de pontos, ela é igual à derivada da derivada de ordem j de f de x calculada em V1, e aí você pega isso, que é uma transformação j linear, e aplica esses j pontos restantes. É isso que está escrito aqui. Se eu quisesse escrever isso de outra forma, eu diria o seguinte, que se eu pegar essa dj mais 1, f de x, e reduzir, nesse sentido que está aqui, né, botar reduzido aqui, isso aqui é exatamente igual à derivada de djf de x aplicada em V1. Então agora talvez as coisas comecem a fazer um certo sentido. Por que tem essa conta toda no quadro negro? A utilidade da conta é só a gente conseguir uma relação um pouco mais explícita, né? Explicitar esse isomorfismo que permite a gente tratar uma derivada de uma derivada como uma derivada de ordem superior, que é a nossa convenção para tratar derivadas de ordem superior. E agora, se a gente olhar, a gente vê que está tudo direitinho. A gente tem aqui, bom, de novo, né? A derivada da djf tem que ser dada por esse limite aqui, nessa derivada de Gatot, se ela existe, quer dizer, a derivada da djf na direção V1 tem que ser dada por esse limite. Se a gente junta tudo o que está acontecendo, a gente vê então que as coisas funcionam como tem que funcionar. Ou melhor dizendo, né? Se eu quiser pensar na derivada de ordem j mais 1 de f e relacionar com essa derivada de ordem j quando eu diferencio, é essa relação que existe entre as duas. Para isso, esse é o porquê dessa reduzida aqui. Tá, e eu vou deixar isso aqui, a reduzida está aqui, eu vou apagar isso aqui de cima, mas isso aqui já está certo. Isso é quase o que eu queria falar e é quase tudo que a gente precisa saber. O que está faltando, então? Está faltando o seguinte. Eu fiz isso aqui para passar da derivada de ordem j para a derivada de ordem j mais 1, ou seja, para diferenciar mais uma vez. Né? Como é que eu faço para diferenciar mais várias vezes? Vamos pensar. Sim, claro. Aquilo que está antes, para que foi útil? Isso aqui? Antes daquela igualdade ali. Essa aqui? Não, tem isso igual ao de baixo, igual ao de baixo. Tá, essas coisas, beleza. Mas o de cima? Isso aqui. Essas coisas. Não, no caso não era útil para a nossa igualdade. Oi? Aquilo que a gente... Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou resumir as nossas conclusões aqui todas para a gente guardar isso, a gente vai seguir com isso, que vai fazer para as derivadas de ordem mais alta, para diferenciar mais vezes. Conclusões. A primeira coisa é a seguinte, que se eu quiser uma expressão para a derivada de ordem j mais 1 de f de x, eu vou trocar um pouquinho a notação aqui. Se eu quiser uma expressão para isso, isso aí me dá uma receita de como fazer, porque isso aqui é exatamente d de dj de f de x aplicado a V1 e tudo isso aplicado a V2 até Vj mais 1. E isso daqui, então, é o limite, quando t vai a zero, de dj de f de x mais t V1 menos dj f de x aplicado a t. Bom, deixa eu botar aqui. Na verdade, como eu botei ali, que vai mais interessar a gente, V2, Vj mais 1, menos dj f de x aplicado até V2, Vj mais 1. Bom,
se f é j mais 1 vezes diferenciável, né? Vamos dizer no aberto todo U. Então, qual é a utilidade dessa expressão? É dizer que assim como a primeira derivada pode ser calculada através dessa derivada de Gaussian, derivada direcional, eu consigo alguma coisa para j mais 1 ésima derivada aqui. É só eu pegar essa expressão, é a djf de x mais tv1, aplicado numa certa j tupla de vetores aqui, faço esse quociente e dá o que eu quero ter. Tá certo? Essa é a conclusão número 1. Conclusão número 2 é a seguinte, que se eu quiser relacionar mais diretamente, né, isso está implícito aqui também, mas se eu quiser escrever isso aqui, f de x, isso aqui é igual a reduzida. Bom, peraí, isso aqui aplicado a um certo V1, isso aqui é igual a reduzida da dj mais 1f de x calculada em V1. Então, lembrando, o que faz a reduzida? Quando eu boto um vetor aqui, ela transforma uma coisa que era j mais 1 linear numa coisa j linear, que é o que está aqui. Então, são essas as conclusões que eu queria tirar, digamos assim. Ok. Agora eu quero derivar mais uma vez aqui para a gente ver o que acontece. Então, aquelas conclusões vão ficar ali um tempinho. E a gente vai diferenciar de novo. Bom, vou deixar isso aqui temporariamente também. Agora eu vou imaginar que eu quero diferenciar. Bom, aqui agora eu quero diferenciar mais uma vez, né? Quero tomar a derivada de ordem j mais 2. A derivada de ordem j mais 2 da f, bom, se f é j mais 2 vezes diferenciável. Então, a derivada de ordem j mais 2 da f, calculada numa j mais 2 tupla de pontos aqui, a gente tem uma receita agora, que é aquele item 1 lá, que diz pra gente, bom, isso aqui é a derivada do dj mais 1 f de x calculado no primeiro cara. A gente sabe que essa derivada... Lembra que dj mais 1 f de x é uma aplicação j mais 1 linear. Então, essa expressão aqui também é uma aplicação j mais 1 vezes linear. Eu vou ter aqui v2 até vj mais 2. Certo? Ok. Agora, vamos... O que eu queria fazer com isso mesmo? Eu queria escrever isso... Tá, eu vou dizer o que eu quero chegar. Eu quero chegar ao seguinte, que uma afirmação. Vou escrever aqui. Eu tenho essa derivada de ordem j mais 2, então ela pega pega j mais 2 vetores e faz alguma coisa. E eu quero mostrar que isso aqui, essa reduzida aqui, ela é igual à derivada de ordem 2 de um outro objeto.
E vamos ver se a gente entende o que é isso, né? Quer dizer, bom, tá tudo. Primeiro a gente tem que ver que as coisas moram no mesmo espaço aqui, né? Mas, bom, a derivada de ordem 2 é uma transformação bilinear, né? Vai pegar V1 e V2 e vai dar alguma coisa. E isso aqui também, isso aqui é uma transformação bilinear também no sentido, né? Quando eu faço a reduzida aqui, se eu estou reduzindo S coordenadas, né? A reduzida é uma transformação S linear. Então, se eu estou reduzindo duas coordenadas lá, eu tenho... tudo que eu estou dizendo, então, é que esse objeto aqui, pensado como função de V1 e V2, é uma função bilinear de V1 e V2, esse aqui também é. O vermelho não tem nada a ver com o red aqui, que não é red, é outra coisa. Tá, bom, então como é que a gente pode fazer isso, né? E de fato o que a gente tem em geral aqui é que a gente pode pegar, se eu pegar a derivada de ordem K de V1 e reduzir nas S primeiras coordenadas, isso é a mesma coisa que tomar a derivada de ordem S, da derivada de ordem K menos S de F, calculada em X, aplicada em V1 até Vs. Essa é a coisa geral que a gente tem. Por que isso é importante? Já veremos. Então, tá, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Isso, tá, tudo bem. Então eu vou provar isso aqui, eu acho que a prova mais fácil dessa afirmação, uma indução em J maior ou igual a zero, sendo que o caso J igual a zero, que é a base, é trivial. Bom, por definição, o que é a derivada de ordem zero? É a própria função. Então eu estou simplesmente dizendo que a derivada de ordem 2, ela já é bilinear, então quando eu reduzo não acontece nada aqui. E eu tenho essa expressão aqui. Bom, só para dizer, essa expressão aqui eu podia ter escrito da seguinte forma, né? Se vocês quiserem uma forma, essa afirmação eu podia ter escrito assim. Eu podia ter escrito, se eu pegar dj mais 2 de f de x e calcular em V1, V2 até Vj mais 2, isso é a mesma coisa que calcular d2 de djf de x aplicado a V1, V2 e aplicado aos vetores todos que vêm depois aqui. Mas tá, nós vamos manter isso que está aqui. Então vamos agora tomar um caso para... Imagina que a gente... vamos fazer o passo indutivo. Imagina que a gente já sabe que dj... Bom, que tem um j maior do que zero agora. E eu já sei que dj mais 1, é o caso j menos 1, né? De f de x... desculpa, que... Vamos... O que eu sei aqui? Então, o j igual a 0, j maior do que 0. Não, tá certo. Então, eu tenho aqui que dj mais 1 de f de x aplicado V1, V2,
Lembra, J é maior do que zero, então esse J mais 1 é pelo menos 2 aqui. Isso daqui é igual a D2 DJ F J menos 1 F de X aplicado a V1 V2. Certo? Bom, vamos ver o que a gente faz para aparecer o que a gente quer aqui. Eu estou um pouquinho... Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Deixa eu só olhar um pouquinho. Eu devia estar sendo mais óbvio isso. Tá, eu tenho... Não devia precisar da conta que eu vou fazer agora. Então deixa eu olhar aqui rapidinho. Se eu tenho isso aqui, então eu tenho essa derivada. É o D2F de X aplicado a V2. Então é D dF de X aplicado a V1 cada V2. Bom, eu devia estar fazendo isso ser fácil. D2F, 2 aqui. Tá, bom, tem alguma coisa que eu estou fazendo aqui que está excessivamente complicada. Mas talvez o mais fácil seja eu continuar aqui. Ou não, eu tenho nota de aula, né? Às vezes eu esqueço disso. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu fiz isso direitinho aqui. Se eu tivesse com as notas abertas ia me ajudar agora, mas eu não estou. Tá bom. Bom, tem a reduzida. Certo. Tá, eu acho que o que eu fiz aqui foi o seguinte. Bom, tem essa criatura aqui. Que eu vou tentar seguir isso aqui, que alguém parece ter escrito num dia distante, para acho que é um pouco mais fácil aqui. Vamos lá. Então, então o que foi o que eu já tenho é essa fórmula aqui, que diz que tomar uma derivada da jésima derivada é a mesma coisa que tomar j1ésima derivada com essa relação aqui. Então, tá. O que eu posso fazer para tomar mais derivadas agora? O que eu quero provar no final das contas, deixa eu botar aqui no enunciado das notas.
é isso aqui, que é a derivada de ordem k menos s da dsf de x aplicada. Bom, derivada de ordem k menos s é uma coisa k menos s linear. Então, se a f é k vezes diferenciável, então a dk menos s disso é igual a dkf de x v1 até vk menos s reduzida. Ou seja, isso é a mesma coisa que dizer que dk menos s dsf saúde aplicada a v1 vk menos s e essa coisa toda aplicada a v1 linha vs linha é dkf de x aplicada a v1 vk menos s v1 linha até vs linha. Bom, aí de novo a gente tem que pensar, né? A derivada de ordem k menos s de alguma coisa é um elemento do espaço de transformações k menos s lineares do domínio, que é V, para o contradomínio. Então, essa expressão aqui em cima é uma coisa, é k menos s linear nesses caras, e quando eu calculo me dá uma transformação S linear de V em W. E eu estou dizendo que essa transformação S linear de V em W é exatamente a reduzida. Eu peguei essa coisa aqui, que é K linear, transformei numa coisa S linear, né, porque eu fixei K menos S das variáveis e deixei só S sobrando, e eu estou dizendo que essas duas coisas são a mesma coisa. E, bom, como é que você prova que duas transformações S lineares são iguais? Você diz que não importa quais S caras você botar aqui ou botar aqui, vai dar no mesmo. Ok. E... Bom, agora eu quero fazer uma prova disso aqui. Nas notas eu botei uma. E a gente já tem alguma coisa provada aqui, né? E... eu vou precisar de um nome que é esse aqui, né? Chamar de... Bom, então, qual é a receita ali? A receita, a primeira coisa é eu dizer... Bom, tá, então acho que a prova aqui, eu escrevi nas notas, eu botei K menos SS, não... Botei assim. Então, fazer uma indução para escrever direitinho em K menos S, sendo que o caso K menos S igual a zero para a gente é trivial. Né? E para passar adiante, eu tenho que fazer o seguinte. Imagine então que eu tenho... Bom, isso aqui é basicamente dizer que o K é igual a S mais J e a gente está fazendo indução em J, né? Para ficar parecido com o que tem antes. Então, vamos dizer agora que eu sei se o teorema está ok para K menos S igual a J, eu quero passar para J mais 1. O que é isso? É dizer que dj de ds de f de x para v1 até vj de v1 linha até vs linha, isso aqui é igual, isso aqui é o que a gente já sabe,
né? É o que a gente sabe pela hipótese de indução. dj mais S de f de x é V1 dj V1' vs'. E agora eu quero acrescentar, quero somar 1 a j, né? Então, o que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever assim, que dj mais s mais 1 de f de x, calculado numa tupla de vetores que eu vou chamar de V0, V1 até VJ, V1' até Vs'. Estou escrevendo isso para ter uma expressão parecida com essa aqui, né? Bom, eu acrescentei um vetor V0 para eu manter. Eu preciso ter S mais J mais 1 vetores aqui. Eu chamei de V0 o cara que eu estou botando aqui. Só para ficar parecido com essa expressão. Por quê? Porque esse tipo de coisa, quando a gente toma uma derivada, eu sei calcular. Isso aqui é a derivada da aplicação J mais S de f de x aplicada em V0, calculada em V1, VJ, V1', Vs'. Isso aqui é o limite de dj mais s de f calculado em x mais t v0 menos dj mais s de f de x dividido por t vezes tudo isso aqui, V1, VJ, V1', Vs'. Tá, e agora... o que eu estou querendo fazer aqui? Peraí, ainda estou um pouco enrolado, porque as minhas notas não estão exatamente claras nesse ponto aqui. Talvez indique que a minha cabeça também não está tão clara. Eu só quero tomar... eu estou me enrolando com os isomorfismos dos quais eu estou falando aqui há tanto tempo. Vamos lá. Eu tenho... Estou fazendo alguma coisa errada aqui. Tá. Eu tenho isso aqui. Acho que as minhas notas é que não estão ajudando aqui. Tá, bom. A observação agora... Mas quando o senhor chegou ali, Sim? chamava de hipótese de indução? Oi? Parecia que talvez funcionasse agora usar a hipótese de indução. A hipótese de indução. Eu gostaria muito de usar a hipótese de indução. Só ali, professor, Uhum. no quadro anterior, não tinha que separar aquela outra em duas? Tá, não, tá. Tinha que separar o quê em duas? Aqui? Não, mas diferente já. No quadro seguinte. Só Aqui. essa outra. Essa aqui tem que separar em duas. Sim, obrigado. E eu vou fazer o seguinte aqui, então. Eu vou escrever isso aqui. Tá, isso aqui eu tenho que escrever assim. Eu tenho que dizer... Agora vamos tomar esse termo aqui. Vamos ver. Bom, chame D. Não, chame D? Quero chame D? Tá certo.
Então, isso aqui, então, é isso que está aqui dentro é o limite. T indo para zero. dj mais s de f de x mais t vezes 0 menos dj mais s de f de x t, o que é igual a... E esse que é o ponto que não está bem explicado nas notas, mas e eu quero explicar aqui. A gente tem essa fórmula aqui que relaciona coisas com reduzidas aqui. Bom, e eu vou aplicar essa fórmula aqui dizendo o seguinte, que isso daqui é o que... Bom, vamos escrever aqui. Isso daqui é a mesma coisa que eu pegar o seguinte. Bom, é a derivada j mais s menos 1 de f de x reduzida. Bom, f de x mais t vezes 0. Isso eu vou escrever reduzida. dj a derivada desse cara aqui, reduzida. O problema é que a anotação está horrível. Isso não, é isso que não está legal, né? Que eu tenho que fazer uma coisa cuja anotação eu não defini nas notas, nem não defini na aula. Deixa eu explicar o que é, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, talvez. O ponto é o seguinte, eu defini essa operação reduzida aqui, né? E como eu falei, ela é a inversa da transformação que pega Q e leva na T de Q, né? E é uma abjeção entre esses dois espaços e é uma transformação linear entre esses dois espaços. Se eu boto a estrutura de espaço vetorial aqui e aqui. Eu acho que para eu tornar tudo formalzinho, eu preciso botar essa transformação linear explícita aqui, porque senão eu vou ter um problema na hora de fazer as coisas direitinho. Eu eu defini a transformação aqui, essa rede, né? Mas eu preciso pensar nisso como uma transformação entre esses dois espaços, porque senão alguma coisa do que eu estou fazendo aqui não parece cheirar muito bem. Bom, eu vou dizer o que eu posso fazer para hoje, que é o... O quê? Aqui. Passar essa altura de vetores para dentro do limite e aplicar cada um deles. Só que daí nos pontos x e x mais t vezes 0. Sim, eu posso fazer isso e... Porque depois vai te dar pode voltar depois e vai ter uma derivada. Bom, vamos ver se a prova da Tainara funciona. Melhor do que a minha, pelo menos. Porque a minha, eu realmente tenho alguma coisa que eu não escrevi bem ali que não está legal. Bom, acho que você está dizendo isso aqui. Vamos ver se eu entendi o seu argumento. É isso aqui, né? Você está dizendo simplesmente botar a derivada dentro disso aqui. Aí agora eu vou usar que isso aqui é o limite, quando t vai a 0, de 1 sobre t, de d, j, f de x mais t0, aplicada a v1, vj, e isso tudo... Bom, deixa eu botar isso para cá, senão vai ficar impossível. Oi? O D. Sim, deixa eu botar isso aqui. Deixa eu botar isso para cá. Pronto. Então aqui eu tenho essa expressão aqui, esse termo aqui, vou chamar de 1. O 1, ele é dj de ds de f
calculada no ponto x mais t v0 e aplicada a v1 vj, e isso tudo aplicado a v1 linha vs linha. E o 2 é esse termo aqui, é igual com o t igual a zero, né? Quer dizer, a mesma coisa que está aqui. Ok, acho que isso funciona assim. Tá, então qual é a expressão que a gente tem agora? A expressão que a gente tem agora é, posso olhar a diferença de 1 para 2, tudo isso dividido por t, eu vou ter o seguinte, eu vou ter uma certa transformação aplicada a essa S tupla. E vou ter a mesma transformação com t igual a zero aplicada a mesma S tupla. Então, posso escrever isso aqui como a diferença das transformações aplicado x mais t v0 vezes v1 vj menos a diferença, menos essa outra transformação aqui com x com t igual a zero. Isso tudo dividido por t. E isso tudo aqui vai estar aplicado a V1' vs'. Agora, isso que está aqui dentro também é uma derivada direcional. Certo? Bom, se eu quiser, eu posso escrever isso ainda melhor. Posso escrever assim. dj dsf de x mais t v0 menos dj dsf de x, tudo isso dividido por t. O que é isso, né? É uma coisa que pega uma j tupla, né? Isso aqui mora no espaço de transformações j lineares de v, no espaço de transformações s lineares de v em w. Então, posso pegar isso aqui e aplicar v1' vs'. Ótimo. Quando o t tende a zero, isso que está aqui dentro é uma derivada... Bom, posso olhar de duas formas, né? É a derivada do dj do ds, ou posso botar direto dj mais 1 aqui, que é o que essa regra me permite. Tá, e aí resolveu. Aqui vai ficar dj mais 1 de ds de f de x aplicada. E aí, bom, o que essa regra diz? Ela diz que, né? Bom, se você tomar esse limite aqui com o V1, no nosso caso o V1 agora é o V0, né? Você bota o V0 aqui, quando acabar essa operação você vai ficar com a derivada de ordem J mais 1 no J caras mais o V0 aqui. E era exatamente isso que a gente precisava. Obrigado, Tainá. E aí não precisa introduzir notação nova nenhuma. Que bom. Porque isso que está aqui está dizendo o seguinte, que se eu pegar qualquer tupla de j mais s mais 1 vetores e calcular essa derivada de ordem j mais s mais 1, é a mesma coisa que eu primeiro calcular a derivada de ordem j mais 1, derivada de s, com esses j vetores e aplicar nesses outros aqui. Com esses j mais 1 vetores e aplicar nesses outros aqui. E é isso. Aí sim. Pronto, ótimo. Né? Claro, para usar a derivada de Gateau aqui, eu tenho que partir do fato que eu já sei que as coisas são... tem todas as derivadas que eu quero, né? A derivada de Gateau e a de Frechet só são iguais quando a gente sabe que a derivada de Frechet existe. Quer dizer, dizendo de outro modo, né? A gente precisa saber que a derivada de Frechet existe para calcular a derivada de Frechet via esses limites todos aqui. Tá, ótimo. Muito bem. Então isso era tudo que a gente precisava para terminar a prova no teorema da aula passada, que eu vou terminar rapidinho aqui. Que era que a...
Foi um caminho meio tortuoso, mas chegamos lá. Eu sabia que tinha que ter uma indução, mas eu não me escapou isso. Bom, tinha que ter uma indução simples, mas enfim. Tá, qual é o teorema? O teorema é que se dkf de U em W LKVW é contínua, então a expressão dkf de x, bom, para todo x em U, para todo V1, VK, todos V1, VK em V elevado a K, essa expressão aqui, e para toda permutação dos índices, bom, não é só para isso que esse teorema serve, não, tá, gente? Mas esse é o teorema que eu queria terminar hoje. dkf de x V1 VK é igual à mesma expressão quando eu permuto os índices. Isso é a simetria da derivada de ordem K, que a gente já sabe para K igual a 2. Foi o que a gente provou na aula passada, a gente escreveu um limite, e o limite era isso. Era a derivada de ordem 2. E com isso a gente resolveu o problema. Bom, e aí, na aula passada a gente observou que a gente até Bom, então eu estou querendo dizer o seguinte, para provar para todas as permutações, a gente observou que para gerar o grupo de permutações, eu só preciso da transposição de 1 e 2 e das transposições dos números de 2 até K. Né? Isso que está aqui. Essa observação a gente fez na aula passada, então. Ok. E aí? E aí que a gente... Bom, primeira coisa, né? Como é que a gente prova... Como é que a gente olha... A gente pode olhar a derivada de ordem K, fx, V1, V2, V3 até VK. Então, de novo, né? Para K igual a 2 já está ok. E para K maior do que 2 eu quero fazer por indução. Então, se eu olhar isso aqui é a mesma coisa por aquela fórmula que tem ali, né? De eu pegar, bom, pela fórmula que tem ali, perdão, a derivada de ordem 2 da dk menos 2 f de x, calcular essa derivada de ordem 2 em V1, V2, e depois aplicar o resultado a V3 até VK. Esse é o caso 1 do teorema. Isso vai ser o caso 2. Certo? Então, isso aqui está dizendo o seguinte, a derivada de ordem K menos 2 pode ser pensada como uma derivada de ordem 2 de uma outra coisa. E a derivada de ordem 2, a gente sabe que ela é simétrica aqui, quando é contínua, né? Bom, a gente sabe que a derivada de ordem 2 desse objeto é contínua porque a gente está supondo que a f é diferenciável com K derivadas contínuas. Então, a gente tem continuidade aqui. Então, a gente tem essa simetria e esse caso está tudo bem. O caso 2 é parecido, né? O caso 2 é o seguinte. Eu vou fazer mais a prova aqui, né? Quer dizer, como é que é o caso 2? O caso 2 seria pegar essa expressão aqui e dizer o seguinte. Bom, imagina que eu quero uma derivada de ordem K da f. Eu vou apagar o que está aí, né? Supérfluo aqui. Então, esse teorema, isso daqui diz pra gente... Lembra que eu estou supondo K maior do que 2, porque K igual a 2 é o teorema da aula passada. Né? Então, eu quero calcular essa criatura aí, certo?
quero mostrar que isso aqui é simétrico se eu permutar os números de 2 até k, os índices de 2 até k. Bom, vamos notar que quando eu passar, aqui não é k-2, é k-1. E como eu disse, eu posso fazer isso por indução, porque eu sei o teorema para k igual a 2. Repara o seguinte, aqui eu tenho derivada de ordem k-1, e aqui eu tenho derivada de ordem k-1. Se o teorema que eu quero provar vale para k-1, então qualquer permutação que eu faça aqui não muda o resultado. Não é isso? Então, se eu escrever essa expressão, isso aqui é igual ao limite dessa permutação que eu estou fazendo aí. Quando eu digo permutação de 2 a k, é a mesma coisa que uma permutação dos números de 1 a k que deixa um fixo, né? Então, por isso que eu estou escrevendo tudo como sigma. Isso, de novo, né? Porque para cada t fixo, essa expressão é igual a essa expressão é igual a essa, pela hipótese de indução, aí, que o teorema funciona quando eu tenho menos de k derivados. E bom, e aí? E aí que esse limite agora é exatamente a derivada de ordem k, pela mesma coisa que está lá em cima, calculada em V1, V de sigma 2, V de sigma 3, V de sigma k. Então, não importa como eu permutar os índices de 2 a k, como a derivada de ordem k-1 é simétrica nesses caras, e a derivada de ordem k é um limite de derivada de ordem k-1, então eu continuo com a simetria nessas k-1 variáveis finais aí. Então, a parte 2 é isso aqui. Tá, eu quero mostrar para vocês uma coisa bem rapidinho, e eu juro que vai ser rapidinho mesmo, mas o tempo acabou. Bom, gastei tempo demais com outras coisas, mas... aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês tiveram aula com monitor hoje, não? Ninguém sabe. Ele não veio. Não, porque ele estava doente. E aí eu disse para ele, então, que eu arrumaria algum horário amanhã para fazer uma revisão da lista lá, que era o que ele pretendia fazer hoje. Então, eu acho que não dá muito tempo para escolher o horário, assim. Eu só quero saber, quem aqui tem compromisso amanhã às 10h30 da manhã? Tá. Amanhã às 9h? Yeah, I'm asking if you're available tomorrow at either 9 a.m. or 10:30. For exercise? For reviewing the exercise list. If we vote your time and then notably... Oh, sorry? I mean, so say yes, you time? Oh, yeah. So, are you available? Yes? Yeah. Okay, good. Então, bom, eu vou arrumar uma sala para ensino para amanhã, ou às 9 ou às 10h30, dependendo da sala disponível. Quem não puder vir, se tiver dúvida para tirar, me procura depois. Tá, mas então só para falar, o que é a... Eu quero lembrar de uma coisa que a gente já fez e mostrar que ela, na verdade, significa algo muito mais sério, digamos assim. A gente tem... Vocês lembram do teorema do valor médio? Vocês lembram? Vai acabar. Olha só, quando a gente tem... Bom, vou dizer logo o que eu quero falar. É só porque tem um exercício na lista que usa isso. Ou usa a ideia, pelo menos. E eu vou meio que falar isso aqui. A fórmula de Taylor é mais ou menos o que a gente imagina do... Né? Você tem uma função de espaço de Banach, e é mais ou menos o que a gente imagina do cálculo, né? Alguma coisa assim.
Bom, vou botar aqui logo a soma. A F é... Vamos dizer que a F é K vezes diferenciável com derivada contínua. E eu vou explicar para vocês por que isso aqui funciona. J mais 1 até K djfx aplicado a J vezes. Mais um resto, né? E o que eu vou provar é que, sob essas hipóteses aqui, esse resto aqui bom, a F está nesse coisa aqui, então esse resto aqui tem a norma W, e que essa norma aqui dividida pela norma de H, bom, tem várias versões da fórmula de Taylor, como tem no caso real, e essa contínua, isso aqui eu posso dividir por saúde, por H elevado a K, e esse resto vai dar menor ou igual, então, que o sup para y pertencente ao segmento de x até x mais h. Aqui eu estou pensando que o segmento todo de x até x mais h está contido no aberto U. Né? Aí tem dkf de y menos dkf de x. E isso aqui como transformação K linear. E vamos ver o que está escrito aqui, né? Bom, quando a gente toma a derivada, a gente tem um resto que se divide pela norma de H vai para zero, né? E aqui eu estou dizendo, se a gente for até a késima derivada, o nosso resto dividido pela norma de H elevado a K vai para zero. E vai para zero, na verdade, com essa cota quantitativa aqui. Por que isso vai a zero, né? Porque se o H está indo para zero, esse Y está se aproximando cada vez do X mais. E a gente está supondo que a késima derivada é contínua. Então isso aqui tem que ir para zero. Bom, como é que a gente prova isso? A prova, na verdade, é muito parecida com a prova que a gente fez. Vocês lembram quando a gente provou aquela simetria da segunda derivada? Tudo que a gente fez foi, na verdade, iterar a desigualdade do valor médio. Né? Bom, para usar a desigualdade do valor médio, eu tenho que calcular derivadas. Tá? Mas eu vou fazer uma observação que é até um problema da lista, se eu não me engano. Que se eu tenho uma Q... VJ em W, J linear simétrica, então a derivada daqui, bom, o que eu quero olhar? Eu quero olhar a função que pega, vou chamar Fq de H como sendo aqui aplicada ao H J vezes. E a observação é que a derivada disso aqui, aplicada a um certo V, ela é exatamente igual a J vezes Q, pega H, J menos 1 vezes, e bota o V aqui no final. Isso é um exercício da lista, a gente pode ver amanhã. Tá, por que eu estou falando disso? Bom, outra forma de escrever isso aqui é dizer que a dfq h, o que é isso mesmo, né? Isso aqui é o seguinte, é uma forma, bom, uma aplicação linear, né? Aqui é j linear, e se a gente olhar o que está escrito aqui, o que a gente tem é j vezes aqui reduzido. Aqui eu tenho j menos 1 vezes. Por que eu estou falando isso? Essa expressão aqui, vamos olhar essa expressão como função de h. Aqui tem aqui, bom, a diferença, vamos chamar então de φ de h como sendo
f de x mais h menos f de x menos o somatório de j igual a 1 até k djf de x aplicado a h j, isso aqui, j vezes. Tá? Isso é uma função de h. Né? Φ de 0 é igual a 0. Porque, bom, esses termos todos morrem, aqui também. Pela desigualdade do valor médio, se eu quiser avaliar a diferença de φ de h, eu quiser avaliar a norma de φ de h, bom, isso é a mesma coisa que φ de h menos φ de 0. E eu tenho que botar isso aqui é menor ou igual que a norma de h vezes o supremo da derivada dessa φ no segmento de reta entre 0 e h. Então, a derivada da φ aqui. Bom, até agora nada, né? Mas o que aparece quando eu tomo a derivada dessa expressão? Aqui. A derivada dessa expressão é assim. Bom, dφ calculada no ponto h, a derivada disso aqui vai ser a derivada de f, bom, h, sei lá, linha, meio feio falar h linha, né? Vou botar tio. Derivada de φ no ponto h tio é o quê? Como é que é a derivada disso aqui? É a derivada da f calculada no ponto x mais h tio. E aí eu vou ter a derivada dessa expressão aqui. Só que essa expressão ela é o seguinte, ela é a soma de coisas que são j lineares em h, não é isso? E são simétricas também, pelo que a gente acabou de provar. A derivada de uma coisa j linear e simétrica é você pegar isso e reduzir, digamos assim. Então vai ser assim essa expressão. Vai ser menos a soma de j igual a 1 até k de djf de x, h reduzida, e aí tem vai ter um j em cima e um j fatorial embaixo. O que aconteceu aqui? Bom, aqui é tio, h tio, h tio. Isso aqui é exatamente... Deixa eu dizer aqui. Bom, então eu vou escrever... Posso escrever isso aqui, mas bom, o ponto é que primeiro vai cancelar esse j aqui, com esse j fatorial vai ficar um j menos 1 fatorial aqui, né? Então, repara, aqui eu tenho a derivada da f calculada num certo ponto. E aqui eu tenho o que seria a série de Taylor da derivada da f calculada em h. Por quê, né? O primeiro termo aqui, o j igual a 1, é a própria derivada no ponto x aplicada a h tio. A própria derivada no ponto x, perdão. Que é quando aqui eu tenho j menos 1 vezes, né? O segundo ponto seria a segunda derivada da f em x calculada em h tio, que é a derivada da derivada da f. Então, só para escrever isso aqui, seria df x mais h tio menos dfx menos a segunda derivada da f em x, a h reduzida. E isso daqui é exatamente igual à derivada da f em x aplicada em h, menos a terceira derivada da fx h tio reduzida, dividido por 2. Então, esse aqui é o segundo termo da série de Taylor desse cara aqui, até dkf de x, h tio, reduzida, aqui tem k menos 1 caras, aqui tem k menos 1 fatorial, né? Que quando eu faço a derivada cai um j aqui. Bom, o ponto é, quando eu faço essa conta, o que me sobra é a série de Taylor de ordem k menos 1, né? Aqui eu tenho uma série de Taylor de ordem k. E quando eu faço essa conta, o que me sobra é a série de Taylor de ordem k menos 1 de uma outra função,
definida com outro contradomínio, né? Aqui tudo que está aparecendo são elementos desse espaço. Mas a conta que eu cheguei é a seguinte: se eu chamasse, vamos dizer que eu chamo esse cara aqui do, sei lá, do polinômio de Taylor da f ao redor de x calculado em h de igual a k. Né? A conta que eu fiz, ela me permite concluir o seguinte, que a norma de f de x mais h menos o polinômio de Taylor da f ao redor de x até a ordem k calculada em h, isso é menor ou igual que a norma de h vezes o sup aqui, sup do h til pertencente ao intervalo de 0 até h, do df de x mais h til menos o polinômio de Taylor da df calculada no ponto x até a ordem k menos 1 no h til. Vocês percebem que tem uma recursão, uma indução aqui por trás, né? Comparar f com o polinômio de Taylor de ordem k dela é a mesma... Bom, é h vezes comparar a derivada da f com o polinômio de Taylor da ordem h menos 1 da derivada. E se eu fizer a indução, né? Quer dizer, se k fosse igual a 1, só ia sobrar um termo que é a derivada aqui mesmo. E aí ia ser isso aqui. Se eu fizer a indução para k maior do que 1, né, eu posso continuar isso aqui até eu ter tomado todas as derivadas menos 1 e no final vai sobrar... Bom, na última coisa vai sobrar a desigualdade do valor médio usual, que é isso aqui. Bom, o que eu estou dizendo então é simplesmente o seguinte, se a gente quer a maneira mais fácil de demonstrar essa fórmula de Taylor do jeito que eu enunciei, é por indução em k, reparando que o caso k igual a 1 é simplesmente a desigualdade do valor médio, aplicada num caso bem particular. Ou, de fato, caso k igual a 0, você pode botar o k igual a 0 se quiser aqui, pode fazer a indução a partir daí, que aí não tem nada acontecendo, né? Você vai ter f de x mais h menos f de x, e a gente vai estar dizendo que o resto é menor do que f de x mais h menos f de x, alguma coisa assim. E observando que quando você quer passar de k para k menos 1, é só usar a desigualdade do valor médio nessa expressão e ver que a diferença entre f e o polinômio de Taylor de ordem k é a norma do h vezes a df menos o polinômio de Taylor de ordem k menos 1 da df. E isso é o exercício da lista, no fundo, né? Quer dizer, na lista tinha uma coisa a mais que era supor. Se você supõe que a dk é Lipschitz, então você consegue uma cota para isso aqui também, e aí você consegue dividir por h elevado a k menos 1 e ir para 0, e ficar limitado, e é isso. Bom, tá. Peço desculpas aí pela longa demora, pelo rolo lá com a demonstração, que eu acho que, bom, vou acrescentar as notas, espero que o meu site volte a funcionar em breve para vocês verem. Acrescentar, digo, corrigindo as notas, né? Nas notas está dizendo tudo fácil, que é tudo meio fácil demais. E então vocês vão receber um e-mail do ensino também falando dessa aula de amanhã aí, em alguma sala que vai ser determinada, provavelmente 10h30. Tá? Sim.